Bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente bonita que me acompanha aqui no meu canal Diário da Elvira, aqui no YouTube, os meus vídeos que começam muito cedo. Aqui, quando chega mais tarde, é uma correria e eu não tenho muito tempo para parar. Então, eu faço cedo e solto para correr o dia. Então, aí vocês não vão ter tempo para assistir. Mas eu não tenho muito tempo, assim, durante o dia, aquela correria do trabalho. Então eu tenho que estar saindo, né? Mas eu gostaria de desejar a vocês todos um bom dia e dizer que é com muito gosto, é com muito prazer que eu venho todos os dias. Tem uns diazinhos que eu falho, mas é com muito gosto que eu venho fazer o meu vídeo aqui para vocês. Então, gente, ontem eu fiz aquele vídeo falando dos pais, né? Que é muito importante o filho cuidar dos pais. Então, hoje vamos fazer assim uma coisa assim similar. Quer dizer, eu tenho uma bonita história do meu passado de criança, que é muito bonito, passado pelo meu pai. Então, por isso que eu tenho um amor por ele. Porque meu pai nunca me abandonou. Eu nunca abandono os filhos. Quando eu falo nunca para mim, porque eu que estou falando com vocês, mas eu tenho um monte de irmãos. E ele é o mesmo com todos, tá? Aí eu tô falando aqui da minha pessoa. Meu pai nunca me abandonou, sempre com muito carinho. Meu pai sempre gostou que a gente esteja presente com ele. Ele sempre gostou de agarramento, sempre gostou de ser abraçado, beijado. A minha mãe era o contrário. A minha mãe não gostava, não. Mas a minha mãe, ela era uma mulher que ela se preocupava muito com a gente. Mas ela não gostava de agarramento, não. Minha mãe é um pouquinho fechada. Mas porque minha mãe era fechada. Então hoje eu vou contar um pouco da história da minha mãe, que eu pouco a conheci. Porque nós lá em casa, nós falamos que nós não conhecemos nossa mãe. Ela viveu tão pouco para a gente poder conhecer ela. Porque uma criança não vai conhecer sua mãe como um adulto, né? Que tenha liberdade, que possa falar, que possa expressar seus sentimentos. Então, nós não tivemos esse tempo. Não tivemos esse tempo, então tudo que eu queria falar com ela, está tudo guardado aqui, ó. Então, por isso que eu falei, é um pouco diferente do vídeo de ontem, mas continuo sendo de pai e mãe. Porque no meu vídeo eu gosto muito de falar de família, gente. Porque família é a base de tudo, ela é o começo. E é o meio e é o fim. Porque a gente, quando um casal casa, ele é apenas um casal, de duas pessoas. Família é a partir de quando você ganha o seu primeiro filho. Aí aquele casal já não é mais um casal. Você fala assim, naquela casa ali tem uma família. Quando é um casal, a gente fala, ali mora um casal, porque ainda não tem filhos. Então, filhos, quando eles chegam, aquela palavra casal muda para família. Então, voltando assim à minha mãe ela era um pouco assim tímida. Minha mãe era tímida demais. Para a gente chegar assim, para dar um abraço na minha mãe,
A gente tinha que chegar com um jeito, com carinho, porque ela é como se ela tivesse vergonha da gente de abraçar ela. Aquela, aquela timidez. Mas por que que ela falou isso? Por que que ela era assim? É, ela falava, o pouco que ela viveu com a gente, ela falava o seguinte: é, o pai dela, e ela se dava muito bem, mas o pai dela morreu, deixou ela jovem demais. Então, a minha avó também era igual a ela. Tinha os filhos e tinha muitos compromissos. Então, acho que ela não teve aquele amor bonito, aquele amor que ela gostaria. Porque quando meu avô morreu, minha mãe era muito nova e ficou aos cuidados do meu tio, que era irmão da mãe dela, para tomar conta da família, porque né, muitos, né, poucos anos atrás lá, ela era solteira, era novinha, acho que ela tinha uns 11 anos, uma coisa assim. Então ela era criança. E o meu tio que ficou, assumiu a família, porque minha avó tinha os filhos todos pequenos, né? A maioria era tudo pequenos. Então ele assumiu a família para tomar conta, porque minha avó, viúva com muitos filhos. Então, minha avó tinha que trabalhar muito. E o meu tio não era aquele anjo, não era bom. Ele já morreu, como minha mãe, minha avó, ele já morreu. Mas minha mãe foi criada sem carinho, sem amor. Porque eu acho que minha avó não teve tempo, não tinha tempo para dar isso para ela. E o meu avô, que era bom, se foi deixando ela criança. Então, ela falava um dia, meu pai falou com ela, você tem que dar mais amor aos nossos filhos, tem que dar mais carinho, mais atenção. Ela chegou a dizer que ela não sabia o que era isso, porque ela não teve. Então, meu pai está aqui ainda até hoje, com a graça de Deus. Ele tá, gente, já mais um pouco, tá doentinho, a idade, né? Agora, como diz o ditado, agora é a ladeira abaixo. Quando a gente está jovem, a gente está subindo. Quando chega a certa idade, a gente já está descendo. Então, meu pai já não está mais com aquele vigor que ele tinha quando ele era jovem, que ele brincava com a gente. Meu pai, ele brincava de roda. Meu pai brincava de pique. Tem uma coisa que eu falei no meu vídeo passado, que meu pai, ele, quando chegava à noite, ele, a, as nuvens que se transformam em vários desenhos, ele chamava nós todos para nós deitarmos ali no chão do nosso quintal para olhar para o céu. Aí ele ficava deitado e nós todos deitados olhando para o céu, para ver a transformação das nuvens. Aí tinha nuvem que transformava em coelho, outra nuvem transformava em outro bichinho. Aí ele ficava apontando para as nuvens. Ah lá, criança, aquela nuvem ali é o quê? Que bicho é aquele? Aí a gente falava qual era o bichinho que aquela nuvem tinha transformado. E, e ele levava nós para o rio para tomar banho. Ele mesmo dava banho na gente. E depois, quando
me dava banho na gente, ele levava nós para casa. Lá pedia minha mãe para botar nossa roupa e ele que ia pentear nossos cabelos. Porque nossos cabelos eram longos e minha mãe ela não tinha paciência para pentear tantos cabelos e compridos, porque em casa todas tinham cabelo longo, ninguém tinha cabelo curto. Minha mãe não tinha aquela paciência toda. E ele, paciência, era chamava meu pai. Meu pai tinha toda a paciência com a gente, até hoje ainda tem. Aí meu pai falava assim, minha mãe ia pentear nosso cabelo, minha mãe ela não tinha paciência para pentear nossos cabelos. Então, já que criança brinca, criança corre, então o cabelo balança, embaraça, ainda mais o cabelo quando é assim, embaraça muito, ó, essas pontas enroladas aqui, embaraça muito. E meu cabelo foi sempre cheio. O mais cheio de todos lá de casa é o meu, mas as outras também têm assim, cabelo, mas só que é fino. O meu cabelo é grosso. Aí meu pai penteava os nossos cabelos, porque se a minha mãe penteasse, nós chorava. Porque era a fila de menina para ela pentear, fazer ou um rabo de burro, né, que a gente fala, ou uma trança. E eu tinha mania, gente, que eu não gostava que prendesse o meu cabelo. Eu até apanhava por isso da minha mãe. Porque era só a mamãe prender, eu soltava. A mamãe prendia, eu soltava o cabelo. Aí de vez em quando eu levava uns tapas, até para manter meu cabelo preso, que às vezes estava que calor, né, aquele tempo quente, e eu estava ali com o meu cabelo solto. E ela já tinha prendido. Então, minha mãe tinha muitos filhos. Eu não estou aqui para falar mal da minha mãe em momento nenhum. A única coisa que eu falo é por ela ter ido cedo demais, por nós não ter conhecido a nossa mãe. Eu falo, nós todos ali em casa a gente fala, a gente não teve tempo de conhecer a nossa mãe. Porque quando nós chegamos à idade para conhecer ela se foi. Então nós não conhecemos nossa mãe direito. Nosso pai, nós estamos com ele aí até hoje, com a graça de Deus. Ele tá mais lentinho, né? Agora não tá mais com aquele vigor todo. Mas, assim, físico, mental não. Mental tá, graças a Deus. Quando a gente chega, eu abraço, encho ele de beijo, falo que amo e agarro ele. E ele não sabe nem o que faz. Porque se eu chegar, não dar aquele abraço, encher ele de beijo e dizer que eu amo, que ele é o amor da minha vida, para mim não tá bom. E eu vou para lá, eu fico sentado assistindo filme com ele. A gente fica assistindo filme, depois a gente bota música. Mas, como diz tem um ditado, você não dá o que você não vai dar para alguém o que você não teve. Então, minha mãe, um dia, ela falou que ela nunca teve amor, nunca teve carinho. A minha avó, ela era muito boa. A mãe dela, o pai, eu não conheci, como vocês sabem que o pai morreu, ela acho que tinha uns 11 anos, coisa assim. Mas a mãe dela era boa. Mas a mãe dela não teve tempo. Porque o irmão dela não era bom. O irmão dela pôs a minha mãe para trabalhar nova, para ganhar dinheiro para ele. Ele botava minha mãe para lavar roupa para fora. Pegava um monte de roupa e trazia. E minha mãe tinha que lavar roupa sem ganhar um tostão. Porque o dinheiro era todo dele. Aí tudo era a minha mãe que fazia, a irmã dela mais velha, né? No caso, que os outros eram crianças. Então, ele não deixou minha mãe ir à escola. Minha mãe não podia estudar. Ele falava que se minha mãe fosse para a escola, a minha mãe ia aprender a escrever bilhete para namorado. Olha que mente fraca naqueles tempos. Então, minha mãe não teve estudo.
Então, como eu já contei no vídeo, a minha mãe, ela aprendeu a escrever o nome dela porque nós ensinamos. Ela não tinha muita paciência quando a gente queria ensinar ela, mas aos poucos ela foi lá. Porque a gente falava para ela que a gente não queria que ela fichasse nos documentos dela. A gente queria que ela assinasse. Aí ela aprendeu a escrever o nome dela e o documento dela era assinado. Mas ela falava que ela não tinha como dar para nós o amor e o carinho porque ela não sabia o que era isso. Então, gente, eu vou aqui falar uma coisa para que vocês guardem. Pai e mãe, por favor, dê amor e carinho para seus filhos. Não deixe eles lá na frente dizer isso, que eles não sabem o que é isso porque eles não tiveram. Porque um dia eles vão se casar, eles vão ter filhos, vai ter esposa. Então, se ele saber o que é isso, filho, quando ele for um marido, ele vai continuar. Ele vai ser um bom pai, um bom marido. Então, se você não dá essas coisas necessárias para o seu filho, que é criança, ele vai crescer pensando que isso não existe. Então, a minha mãe falava que ela não sabia o que era isso. Ela disse que ela nunca teve, mas o meu pai tinha para os dois. Então, e já que minha mãe também tinha uns problemas de saúde, minha mãe estava sempre adoentada, então a gente deixava a nossa mãe. Nós deixava ela no cantinho dela, que ela falava que ela queria ficar sozinha. A gente deixava. Por quê? A gente não podia fazer nada. A gente era muito nova, né? A gente era criança. Então nós não sabíamos o que estava passando com ela. Hoje, nós irmãs, imaginamos que minha mãe deveria ter tido uma depressão. E naquele tempo não tinha nome. Minha mãe gostava de ficar sozinha. Ela sempre gostava de ficar assim, reservada. Ela tinha um mundo dela que ela gostava de ficar. Vai tocando alarme, gente. Ela gostava de ficar sozinha. Agora, meu pai sempre gostou de ficar rodeado por nós. Então, é por isso. Então, gente, dê amor aos seus filhos, faça tudo por eles enquanto eles são crianças. Para quando eles chegar à idade, eles poderem passar isso para frente. Passar para o filho, passar para a esposa, passar para a família. Para que não cresçam um filho. Assim, nós não crescemos, tá? Nós não crescemos filhos. Nós não. A gente não reclama da nossa mãe, não. Porque, o que eu falei com vocês, nós não conhecemos a nossa mãe. Não deu tempo. Não é que minha mãe tinha, que a gente não gostasse, que tinha problemas. Não. A minha mãe tinha uns problemas de saúde. Tanto que ela faleceu cedo. Mas nós não sabíamos o que a nossa mãe tinha. Hoje a gente imagina, a nossa mãe tinha depressão. Porque naquele tempo não existia esse nome. E hoje a gente sabe. Porque então eu tenho meus momentos que eu gosto de ficar sozinha. Como todos que têm depressão, cada um tem um jeito de ser, a depressão não é igual, cada um tem um seu jeito. Então a gente imagina que ela tinha isso. Então, gente, por isso que eu falo, dê amor, dê carinho para os seus filhos. Não deixe faltar isso para eles, porque lá na frente eles vão precisar. Eles vão poder falar assim: eu fui uma criança, um filho muito amado. Meu pai e minha mãe, eles nos amavam muito, nos dá muito amor, nos dá muito carinho. Então, gente, ame seus filhos, por favor, tá bom? Sempre mantenha presença, abraça, beija, dê carinho, educa. Filho não é educado com grito,
é com conversa, é com carinho. No grito você cria um monstro. Com carinho você cria um amor, um anjo, tá bom? Então, por hoje eu vou deixar vocês aqui, ó. Um beijo para vocês aqui do canal Diário da Elvira, aqui no YouTube. É o que eu tô pedindo a vocês, que vocês façam isso, mas também eu quero pedir uma coisa que vocês não esqueçam, que dá um like, curta e traga a gente para se inscrever no meu canal, tá bom? Ó, um beijo, beijo. De madrugada eu já estou aqui fazendo vídeo de vocês. Beijo, beijo para todos.